Eles querem que a gente desenterre nosso parente recém-enterrado. Agora vamos destruir sua fazenda e a boa reputação para sempre. Em maio de 2024, a irmã da minha esposa, a Sarah, e o noivo dela, o Heath, se casaram. Eles estavam juntos há 8 anos, e nesse tempo, Heath se tornou o pai que a filha da Sarah, a Kate, de 16 anos, sempre mereceu. Algumas semanas após o casamento, ele a adotou formalmente. Heath era o tipo de homem que era impossível não amar. Engraçado, genuíno, trabalhador, sempre o primeiro a oferecer ajuda, e o último a ir embora de uma festa, porque ficava para ajudar a limpar. Ele vivia arranjando desculpas para reunir a família, acender a churrasqueira e abrir um bourbon. A última vez que ele fez isso foi no seu aniversário de 50 anos. Um mês depois, quase no mesmo dia, ele sofreu um infarto fulminante e faleceu. Eu estava ao lado dele no altar como padrinho, junto com nosso cunhado mais novo, e um bom amigo de Heath. 6 meses depois, na mesma igreja, nós carregamos o caixão dele. Dizer que nossa família estava, e ainda está, devastada é pouco. Nossa parte da família é muito unida. A gente nem usa o título de cunhado. Os irmãos da minha esposa são meus irmãos, as irmãs dela são minhas irmãs, e os pais deles nos veem como filhos. Nós realmente gostamos de passar tempo juntos, e quando Heath entrou para a família, ele rapidamente se tornou o coração de tudo. Celebrar e lamentar a mesma pessoa, com a mesma intensidade, em um período tão curto foi algo que nenhum de nós esperava. Sinceramente, eu não desejaria isso a ninguém. Heath era meticuloso em muitos aspectos, mas o único plano que ele não tinha era onde queria ser enterrado. Algumas semanas antes de falecer, ele e nossa sogra, a Jack, conversaram sobre planos finais, só uma conversa casual. Ninguém sabia que algo estava errado na época. Ela mencionou que queria ser enterrada em um jazigo da família com seus avós e pais. Ela disse que após a morte dela e do meu sogro, o Mitch, haveria de 2 a 4 espaços disponíveis, já que a maioria dos primos tinha feito outros arranjos. Heath disse que gostava da ideia de descansar ao lado deles. Chegou novembro de 2024. Heath tinha partido, os planos precisavam ser feitos rapidamente e havia espaço disponível no jazigo. Ele morreu em um sábado. Nós o enterramos na sexta-feira seguinte. Na segunda-feira, minha sogra Jack recebeu uma ligação de uma de suas primas, a Berta, de uns 60 e poucos anos. Mas não era para oferecer condolências. Era para perguntar: como você pôde enterrar esse estranho ao lado da vovó? A conversa foi praticamente um monólogo. A Berta não parava de falar, reclamando como era um absurdo que aquele homem estivesse enterrado ao lado da avó deles, e que ela tinha ido à prefeitura para ver o que poderia ser feito. A única resposta da minha sogra foi: Berta, ele era meu filho, nós acabamos de enterrá-lo, não sabíamos o que mais fazer. Meu sogro nos contou que nunca tinha visto tão furiosa em mais de 45 anos de casamento. Eles decidiram que era melhor não contar para Sarah ainda, ela não precisava de mais estresse além do luto. Alguns dias se passaram e a Jack recebeu uma ligação de Charlotte, esposa de outro primo. Charlotte contou a Jack que Berta e sua irmã haviam contratado um advogado e estavam tentando processar a Sarah para forçar a remoção do corpo de Heath. Foi nesse ponto que meus sogros decidiram ir até a casa da Sarah e da Kate para contar o que estava acontecendo. Sarah ficou compreensivelmente furiosa, confusa e magoada. Ela era a proprietária legal do jazigo onde Heath estava enterrado e do jazigo ao lado, então legalmente estava tudo certo. Mas, além disso, como alguém que se diz família pode fazer uma coisa dessas? Uma das últimas pessoas a saber da notícia foi minha esposa. Não porque não queriam que ela soubesse, mas porque ela é do tipo que acredita em tática de terra arrasada quando alguém mexe com as pessoas que ela ama. Eles queriam o conselho dela agora. Preciso dar um pouco de contexto. Antes de os avós da Jack falecerem, eles reservaram um espaço de 12 jazigos no cemitério local para a família. A mãe da Jack era uma de 5 filhas, então foi um bom planejamento. No fim das contas, a única das 5 irmãs que foi enterrada lá foi a mãe da Jack, junto com o pai dela e uma prima. Ou seja, dos 12 jazigos, apenas 5 estavam em uso. Cada uma das 5 irmãs também herdou um pedaço de terra e construiu casas próximas. Seus filhos, a geração da Jack e da Berta, cresceram juntos, e alguns deles ficaram por lá e construíram suas próprias casas. Jack e seu irmão herdaram um pedaço de terra da mãe, que eles alugam para cultivo. Ao lado, fica a terra da Berta e de sua irmã gêmea. Ambas as propriedades são acessadas pelo mesmo caminho, que, por acaso, é a única entrada para a terra da Berta.
O acesso pela estrada é do Estado, mas o caminho em si pertence inteiramente a Jack e ao irmão dela. Vou pular os detalhes da reação da minha esposa, mas basta dizer que, ao final da conversa, ela sugeriu mover o Hit, mover os pais da Jack e criar um cemitério familiar em outro lugar. Se eles querem tanto jazigo, que se danem e fiquem com ele, foi o que minha esposa disse. Isso não foi um pedido de desculpas, foi um que se dane, e meus sogros aprovaram. A parte legal disso tudo, que eu só percebi um pouco depois, era que a maioria dos jazigos restantes se tornaria totalmente inutilizável. Moverheath e os pais de Jack criaria 3 jazigos vazios. O jazigo da Sarah seria o quarto, e os do Mitch e da Jack totalizariam 6 espaços, todos pertencentes à nossa família. Isso significa que, dos 12 originais, restariam apenas 3 jazigos vazios que não seriam nossos. Enquanto isso, outro membro da família faleceu e foi enterrado lá. No fim sobrariam apenas 2 jazigos não reclamados de 12, com 6 espaços vazios que eles não poderiam usar. Para alguns, isso já seria vingança suficiente. Para minha esposa, uma mulher que acha que queimar pontes deixa um brilho maravilhoso no horizonte, isso foi apenas o aperitivo para uma refeição que levará anos para ser finalizada. Em janeiro deste ano, reservamos um espaço na terra da família para enterrar Heath e os pais de Jack. É um lugar tranquilo, cercado por pinheiros altos, com campos abertos ao redor. É um bom local, com bastante espaço para aqueles de nós que querem que seja nosso lugar de descanso final. O único problema é que o caminho de acesso é bem longe. A pedido da minha esposa, quando a temporada de plantio começar, Jack e seu irmão vão pedir aos agricultores que alugam a terra para ararem o caminho antigo e criarem um novo, mais perto do cemitério. E como eu já mencionei, esse caminho é o único acesso à terra da Berta. Nós não contamos a ela, e não pretendemos contar. A frente toda da terra dela é coberta de árvores. Esperamos que ela descubra antes que os agricultores apareçam para começar a plantar. Apesar de todo o seu comportamento nojento, a Berta é uma educadora médica muito respeitada na comunidade. Ela é conhecida por praticamente todas as enfermeiras do condado. Para vocês terem uma ideia, ela foi a instrutora de enfermagem da minha esposa na faculdade. O detalhe é que minha esposa também é muito bem estabelecida e respeitada na comunidade, e ela tem feito questão de espalhar a notícia sobre o comportamento da Berta. É um processo lento, mas é assim que a água desgasta a pedra. A água é paciente. Pode demorar um pouco, mas uma vez que a verdade se espalha, não dá para mudar o que as pessoas sabem sobre você. Depois que eu postei essa história, minha esposa viu alguns comentários e me pediu para esclarecer um ponto importante sobre a parte legal disso tudo. Ela explicou que, para Berta nos processar, ela teria que provar que a intenção foi maliciosa, e algumas pessoas comentaram que este meu relato poderia ser usado como prova contra a gente. A minha esposa disse o seguinte: para ser claro, a Berta teria que provar que a intenção da minha mãe e do meu tio foi maliciosa. A minha intenção é maliciosa, sem dúvida, mas eu não tenho nenhuma parte legal nessa história. Eu só dei a ideia e apontei que seria um se-dane perfeito, que de quebra ainda resolvia outros problemas. As decisões, no fim das contas, estão nas mãos da minha mãe e do meu tio, que são os proprietários do imóvel. Meu tio consultou a prefeitura sobre a legalidade de exumar os corpos, e falou com um advogado sobre as leis da terra agrícola. E foi assim que descobrimos que ainda somos obrigados a dar a ela acesso por uma servidão de passagem, que fica na frente da propriedade. E se ela quiser me processar por difamação, boa sorte para ela. Ela vai ter que provar que qualquer coisa que eu disse é mentira. E eu duvido que ela vá fazer muito barulho, porque, já que estamos no assunto de desenterrar esqueletos, eu conheço alguns podres dela, que ela não ia gostar nem um pouco que viessem à tona.